sentir no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas podem vir, as ondas podem até te cobrir, até te inundar, mas firme vai estar Jesus a te guiar, pra te iluminar, pra te iluminar, pra você vencer, pra você chegar, basta você crer. A luz que está em ti veio do teu Deus, você vai conquistar. Faz você chegar, faz você chegar, faz você vencer, faz você brilhar. Basta você crer, pra te iluminar, pra você vencer, pra você chegar. Basta você crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha pelo Facebook da Rádio RN Publicidade, pelo meu Facebook, é de Carlos Trindade, e pelo Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, Ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera do futebol, da turma da faculdade, do pessoal do trabalho, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Vai lá também nos comentários, escreve o que você tem achado do programa. Você quer ver algum tema aqui? Então vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, então você também tem a oportunidade de interagir com a gente, participar com a gente através do WhatsApp do programa O Farol. Qual o nosso WhatsApp? O WhatsApp do programa O Farol, minha esposa? É o 71984721124, repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente e participa com a gente colocando o seu comentário, colocando a sugestão de um tema e participa do nosso programa, tá bom? Tá certo assim? Tá certo. E por falar em participar e interagir, teremos hoje o tema do dia. A reflexão do dia. Teremos também uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E também o que surgir de acordo com os comentários das pessoas, tá bom? Tá certo. Tá certo assim? E por falar nisso tudo, a gente tem um canal lá no YouTube. Não é isso? Sim. O canal do programa O Farol. Fale sobre ele que eu vou procurar fazer o link aqui para mandar. Tá certo? Que hoje estamos sem o nosso técnico. Então, Tá bom? Então vamos lá. Então, temos um canal Programa O Farol lá no YouTube. Por que a gente fala tanto desse canal do programa O Farol lá no YouTube? Porque, infelizmente, o Instagram ele vai estar apagando todos os nossos programas. Você não vai ter mais acesso aos programas antigos, né? Eles vão ficar os mais recentes.
Então, todos os dias o Instagram não, o Facebook... Instagram não, o Facebook está apagando os nossos vídeos, não só os nossos aqui do programa Farol, mas todos os vídeos que as pessoas postam. Então, a gente gostaria que você pudesse acessar o nosso canal lá no YouTube, porque você vai ter do primeiro programa até o último programa. Então, às vezes você perdeu um programa que você gostou muito, às vezes você quer, um programa falou muito ao seu coração e você quer enviar esse programa para alguém, vai ter muita facilidade. Você entrando lá no nosso canal no YouTube, procurando o seu programa, na data que você assistiu, e você pode compartilhar com aquela pessoa que você ama, que você quer bem, tá certo? Então, esse é o nosso intuito, que você vai ter uma facilidade muito maior no YouTube, pegando os nossos programas e participando com a gente também lá. Então, a gente gostaria que você entrasse no nosso canal, Programa Farol. Todos os dias aqui no nosso programa a gente disponibiliza para você o nosso link, que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então você entra no canal, você se inscreve nele, você ativa o sininho, você curte lá, dá aquele like, aquela joinha para poder ajudar o canal, e também compartilha com os grupos que você tem no seu WhatsApp, com as pessoas que você ama, com seus amigos do trabalho, com o pessoal da sua faculdade, com a pessoa que você quer bem, e você vai lá e vai compartilhar o nosso canal, Programa O Farol, tá bom? Então é isso que a gente gostaria que você fizesse. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E nós vamos agora... Ele conseguiu. Eu também falei muito mais tranquilo hoje, sem correria. É isso aí. E já postei o link do nosso canal, já aqui na rede que eu estou acompanhando. Só é a pessoa clicar aqui, que já vai direto para o nosso canal lá no YouTube. E lá ela se inscreve, lá ela coloca um comentário, ela compartilha também para os grupos o qual ela faz parte, não é isso? Isso. E também já compartilhei o nosso tema de hoje, antes de entrar para a reflexão. Também já compartilhei. Já? Oxe. Então, você é muito rápida, não é isso? Tá bom. É, rápida você. Então, como é que diz? Antes da gente ir para a reflexão, Sim. eu gostaria de já nós falarmos o nosso tema. Eu ia falar, mas você terminou, aí eu deixei para Então, você fale falar. o tema. Não, querido, pode falar. Então, tema de hoje, para você, porque muitas pessoas não conseguem tirar as palavras negativas da sua boca. Me diz aí, repetindo, para você, porque muitas pessoas não conseguem tirar as palavras negativas da sua boca. Me diga aí, por favor. Isso aí, esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente, o Programa Farol está no ar, vem participar. Deixa aqui a sua opinião através do nosso tema do dia de hoje. Para você, porque muitas pessoas não conseguem tirar as palavras negativas da sua boca. Então vem participar com a gente, o Programa Farol está no ar, vamos que vamos. E antes da reflexão, com a gente aqui a Vera Lúcia, e ela coloca assim, ó, boa tarde, meus amores. Oi, família O Farol. Deus abençoe a todos e dois corações. Oi, Dona Vera, vem com a gente. Dona Vera, vem com a gente. E a nossa reflexão de hoje diz o seguinte, a fé e a corda. A fé e a corda. Vamos para a reflexão? Vamos lá. Certa vez, um alpinista muito experiente resolveu se superar mais uma vez e fazer uma escalada muito difícil, mas desta vez sozinho. O que ele não esperava é que a escalada seria mais difícil e demorada do que imaginava. Começou a anoitecer e ele ainda não havia completado o percurso. Ele não enxergava quase nada e de repente perdeu o equilíbrio, caiu e ficou preso a uma corda que o segurava pela cintura. O rapaz ficou desesperado. Sua pequena lanterna se perdeu na queda
e ele ficou completamente no escuro. Gritou pedindo ajuda, mas aquele lugar era muito isolado, não havia ninguém. Então ele começou a orar pedindo ajuda a Deus. De repente ouviu uma voz em sua mente. Corte a corda, dizia a voz. Ele ficou desnorteado. Achava que se cortasse a corda, morreria pela queda. Ficou pensando, e aquela voz falava mais forte. Corte a corda. A noite foi esfriando, e ele sabia que morreria congelado se não fizesse nada. Corte a corda! Continuava aquela voz falando em sua mente. Resolveu então confiar e cortou a corda. Surpreendeu-se ao ver que estava a menos de 2 metros do chão. Ele se levantou, conseguiu sair dali e ser salvo. Conselho: que corda está te prendendo à situação desesperadora que você se encontra hoje? Então, não sou Tai Nascimento, mas e aí, meu povo? Você vê que ele, experiente, mas dessa vez ele quis fazer algo diferente. Foi sozinho. E foi superar aquilo que ele já tinha feito antes. Você vê o que a pessoa tem nunca é o suficiente. Sim. Ele já tinha algo que ele tinha feito em grupo, em dupla, mas ele queria fazer algo superior. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem. Sempre quer se superar e ter mais aplausos. E isso quase custou a vida dele. Caiu, perdeu a lanterna, que poderia ele se localizar, ver onde é que ele estava, perdeu. Estava só pendurado pela cintura, preso ali na barriga, aquela corda, e ele já desesperado, fez uma oração a Deus, e veio aquela voz em sua mente: corte a corda. E aquela voz ficou ali, vamos dizer, martelando em sua mente, para que ele cortasse a corda. E ele estava temeroso. Quantas vezes a pessoa fica temerosa diante de uma situação, diante de uma adversidade, de algo inesperado, porque foi algo inesperado. Ele não esperava que demorasse tanto, ele não esperava que seria do jeito que estava sendo, e se complicou todo. E a noite chegando, já esfriando, ele dizendo: eu vou morrer congelado. E a voz: corte a corda, corte a corda. Quando ele tomou a atitude que mudou a de vida dele. cortar a corda, estava a menos de 2 metros, caiu lá, não aconteceu nada de ruim, caiu, se livrou e foi embora. Qual é a corda que está prendendo a pessoa a uma situação e que ela, temerosa, não quer cortar a corda, não quer se livrar? A gente falou disso, né? Um certo tempo e algumas vezes, de bagagens, de traumas, de coisas que a pessoa está presa e ela tem medo de cortar a corda. A corda. Verdade. Existe. Qual é a corda? Que é uma atitude de distância. Com a gente, Sil Moraes Cordeiro, boa tarde. Jussara Almeida, boa tarde, meus amados. Vem com a gente, Sil Moraes, vem com a gente, Jussara Almeida. Sil Moraes e Jussara Almeida, vem com a gente, que Deus abençoe. Quanto tempo, Sil? Quanto tempo. Como é que tá aí no Mato Grosso? Tá mais fresco? Talvez sim. Dona Jussara também, que saudade. Então, todo mundo que tá aí assistindo, que tá aí participando com a gente, tá bom? Vem com a gente. Você que talvez não fala uma boa tarde, não fala nada, mas tá aí. Então, qual é a corda que tem aprisionado a gente, que tem te aprisionado, que tem me aprisionado? Todo mundo tem algo que precisa mudar na vida. Aqui não é um apontar de dedo, mas é sabe, aquele start de assim, o que tá me aprisionando? O que está me fazendo parar?
que está me prendendo a uma corda de distância, mas é uma atitude que eu tenho que tomar, que tem me aprisionado. Eu preciso sair dessa situação, mas eu tenho que tomar uma atitude. O quê? Então pense nisso, pense nessa reflexão, reflita sobre a sua vida, para que verdadeiramente hoje você possa realmente tomar essa atitude. E outra, uma coisa muito importante, ele buscou a Deus. Então faça uma oração depois, busque a Deus para que ele possa te dar a sabedoria e o discernimento para que você possa tomar essa atitude corretamente. Com certeza. Você vê que ele fez a oração e a voz ficou ali falando na mente dele. Verdade. Tome uma atitude, tá bom? Essa foi a nossa reflexão de hoje. A fé e a corda. E agora com a gente, Helene Passos. Oi, Helene Passos, vem com a gente. Que saudade, quanto tempo. Sim, Helene Passos, quanto tempo. Vem com a gente. E o nosso tema, o tema de hoje, para você, porque muitas pessoas não conseguem tirar as palavras negativas da sua boca. Sim, por que será? Me diz aí, é a sua participação de hoje. Você vai colocar aí o seu comentário e de repente você vai estar ajudando diversas pessoas através do seu comentário, tá bom? Tá certo assim? Diga, minha esposa. Hoje é você que fala. Hoje sou eu? Ontem eu comecei. Foi. Então, para você, porque muitas pessoas não conseguem tirar as palavras negativas da sua boca. Quer dizer, é mais fácil ser negativo. E você vê que sendo negativo, sendo para baixo, a pessoa sendo aquela pessoa negativa, ela atrai mais pessoas para si. E quando ela, de forma negativa, ela fala, além de trazer as pessoas, de chamar a atenção, as pessoas sentem mais, sei lá, dó daquela pessoa. Então, muitos até falam sobre coisas que entendem diferente do que o Senhor Jesus falou, sobre ser humilde. Aí coloca como aquela pessoa que tem uma situação financeira ruim. Então diz aquela pessoa humilde, por isso que aquela pessoa, e como muitos dizem, né? Vive como o Senhor Jesus, que andava descalço, que não tinha nada, ele andava pobrezinho. Você vê que até João Batista disse que não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Então, ele não andava descalço, ele tinha a sandália dele. Então, é mais fácil dizer coisas que as pessoas querem ouvir, que é lamentações, que é se colocar para baixo, do que falar coisas. Se a gente fala aqui, olha, você está enfrentando uma situação difícil, mas Deus ele vai te abençoar. Ah, por que você está dizendo que Deus vai abençoar? Por que você está dizendo que Deus vai mudar? Que é mais difícil a pessoa entender, é mais difícil a pessoa compreender, é mais difícil sair da boca da pessoa uma palavra positiva. E eu não digo que a pessoa deve viver simplesmente falando palavras positivas. Ela tem que viver a palavra de Deus, não a ser positivo. Tá na moda, né? Ser positivo. Você tem que ser positivo, você tem que falar de forma positiva. Isso aí, é bom, é melhor do que falar negativo, mas não quer dizer que isso traz luz para a pessoa, traz força para a pessoa. Não, é melhor do que falar o negativo, mas o que realmente resolve é a pessoa ela ser de acordo com a palavra de Deus, ela viver a palavra. Fale positivo, mas viva a palavra. Não fale negativo, não queira chamar a atenção das pessoas para que você porque eu sou assim, então. A comiseração. Comiseração. A dó, a pessoa se sentir, coitadinha, Sim. né? Tipo, buscar da pessoa que Coitadismo. O coitadismo, a comiseração, que é uma das palavras que eu sempre repito. As pessoas, infelizmente, elas gostam de ficar nesse lugar
de pobre coitada, né? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, tudo é ruim para mim, meu mundo desabou, parece que só ela sente dor, só ela perdeu, só ela sofre, era a sofredora, era a pobre coitada, e não é bem assim. Infelizmente, muitas pessoas gostam de viver com a palavra negativa porque ela é negativa. Ela é negativa porque, infelizmente, você vê que os negativos se atraem, né? Como tudo na vida. Uhum. É assim. Então, infelizmente, o que mais tem acontecido de as pessoas viver é porque elas não têm, não vivem pela fé. Diz na palavra de Deus, o meu justo viverá pela fé. Então, quando eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo nem pelo que eu vejo, eu vivo pelo aquilo que Deus há de manifestar sobre a minha vida. Mesmo que tudo esteja dando errado, eu ainda creio, eu ainda confio, eu ainda tenho, eu tenho um Deus que cuida de mim, mas quando eu entreguei o controle da minha vida, quando eu entreguei meu coração, quando eu entreguei a Ele toda a minha força, quando eu entreguei a Ele todos os meus objetivos, quando eu entreguei a Ele tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, independente do que esteja acontecendo aqui fora, aqui dentro eu tenho paz. Então, tudo aquilo que eu professo, que eu confesso, que eu pronuncio, ele vem de dentro da minha alma, do meu ser. Então, quando eu tenho buscado ao Senhor, mesmo que eu esteja vivendo dias difíceis, eu creio que Ele está cuidando de tudo. Eu creio que Ele está no controle de tudo. Independente das coisas que estejam acontecendo aqui fora, eu vou pronunciar, eu vou professar, eu vou falar aquilo que eu creio. Deus está cuidando. Ah, mas aconteceu isso. Mas Deus está cuidando. Ah, mas como é assim? Mas Deus está no controle. Não é que não aconteceu o ruim. É que eu creio que mesmo aquilo que está dando errado, lá na frente vai dar certo. Mesmo que eu perca, mesmo que tudo dê errado, é um aprendizado. É para o meu bem. Está no controle de Deus. Está nos propósitos de Deus. Então, mas para chegar a esse patamar, para você chegar a essa estrutura de fé, para você entender dessa maneira, você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta, ficar às sós com o Senhor. Você precisa aprender como é que se diz? Que a gente tem que se relacionar com Cristo, conhecê-lo na intimidade da sua casa, conhecer Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu fico pensando que quando a gente está vivendo um momento muito difícil na nossa vida, mesmo que a gente esteja num momento muito difícil, às vezes você percebe que na fisionomia da pessoa não demonstra, porque você está em paz. Mesmo o mundo esteja desabando, você ainda ter paz. O que é isso? Isso é quando você crê que tudo vai dar certo, porque Deus está cuidando. Então, infelizmente, para mim, a minha opinião, a minha pincelada é essa. Infelizmente, é a falta de comunhão. É a falta de você ter uma vida em Deus que tem feito as pessoas viverem tão perdidos e tão buscando a comiseração e vive só murmurando, reclamando e não confiando do que Deus fala, que está cuidando da gente. E somado a tudo isso, como eu estava falando do início, é mais fácil. Muito mais. É muito mais fácil falar o negativo, o se colocar para baixo, do que a pessoa, até posso dizer assim, acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. Às vezes, o difícil não é as outras pessoas acreditarem. É ela mesma acreditar nela. Com a gente aqui, a Maridalva Conceição, a nossa amiga Dona Dalva, e ela colocou assim, ó, boa tarde, estou assistindo vocês. Dona Dalva, vem com a gente, Dona Dalva. E que Deus abençoe grandemente. E com a gente também, a nossa amiga também, Josiane Cruz, ela coloca boa tarde, sobre o tema, porque as pessoas só ficam pensando em coisas negativas, ficam duvidando da fé que têm. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Amém, com certeza. Então, essa é a opinião dela, tá vendo? As pessoas ficam duvidando e deixando de acreditar em si mesma. E fica dizendo, como ela colocou, né? Que o Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, como que vai ser possível algo
para essa pessoa que se coloca para baixo, que abre a boca só para confessar coisas ruins. Aí, como o outro diz, né? A situação já está difícil e ainda só fala coisas negativas, aí só piora, né? Não é isso, minha esposa? Isso. Vamos para a canção? Vamos, nós vamos para uma canção agora. E se vocês estiverem colocando seu comentário, quando nós voltarmos da canção, então nós vamos, como é que diz? Vamos ler o seu comentário e voltarmos já com a mensagem de hoje, que será... Nós vamos postar, né? Eu já postei. Já postou? Tá mais rápido que eu. Então, eu vou postar Tiago 3, do capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, tá bom? Então, vamos para a canção e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês, tá bom? Canção de hoje, Salmos 32. Tu és a minha direção, vem e segura minha mão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me enxergarão.
bem, estamos de volta com todos vocês, 17 horas e 35 minutos. E vamos para o nosso momento com Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 4. Acredito que vocês já estão aí preparados. E diz assim, né? O nosso tema para você, porque muitas pessoas não conseguem tirar as palavras negativas da sua boca. Aqui diz: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Quer dizer, bem grande o navio, mas um pequeno leme faz com que o navio, por maior que ele seja, ele mude a sua direção, tanto para um lado quanto para o outro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Em algumas outras fala chamas, né? Incêndio. Fogo. O fogo. Vede né? com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Então você vê, querendo dizer com isso que as palavras que saem da nossa boca, ela tem um poder, ela tem uma autoridade, ela é capaz de fazer coisas que a pessoa nem imagina. Às vezes ela brinca com uma situação que é algo negativo que ela traz para si, que ela fala para si. Ela diz: não, mas eu estou brincando. Mesmo ali naquela brincadeira, é como essa pequena centelha, fagulha, esse pequeno fogo que pode incendiar toda uma floresta. É aquela palavra, como diz um pequeno órgão que é a língua, que pode destruir muitas vidas. Muitas pessoas podem ser destruídas através de uma palavra, de uma brincadeira. Aqui com a gente, Valdelice Ribeiro. Boa tarde, boa noite. Que Deus os abençoe grandiosamente. Deus abençoe, Valdelice Ribeiro. E também Lene Passo. Saudades. Saudades, Lene. Vem com a gente, Valdelice Ribeiro. Valdelice Ribeiro, vem com a gente. E a nossa amiga Dalva, Maridalva Conceição, colocou assim: muito linda essa canção. Que bom. Muito bonita mesmo. Então, o poder da palavra. A palavra tem poder de abençoar e a palavra tem poder de amaldiçoar. Sim. E muitas vezes a pessoa ela vive se amaldiçoando, se maldizendo, falando, murmurando sobre a sua vida. E a palavra destrói casamentos, famílias, cria contendas. Ver que o navio é gigantesco, mas o leme é muito pequeno. A mesma coisa. O corpo, né? Temos o nosso corpo ao tamanho da língua. Mas o poder que ela tem para destruir uma destruição é gritante, é enorme. E muitas pessoas não entendem que o que faz elas abençoar ou amaldiçoar é o que está dentro dela. Ela pode usar esse órgão, esse membro que ela tem, que todos nós temos, como eu agora estou usando a minha, para falar da palavra de Deus, para levar para você, para mim, para a minha vida, uma palavra de fé, porque a palavra de Deus ela traz vida, mas o que eu pronuncio, o que eu falo, faz diferença na minha vida. Eu estou plantando. Então, todas as vezes que você fala sobre palavras negativas sobre a sua vida, palavras negativas pela vida dos outros, você está plantando e você vai colher. Às vezes a pessoa diz assim: não sei porque a minha vida não muda. Olha o que você tem plantado com as suas palavras. O que você tem dito sobre a sua vida, o que você tem dito sobre a vida do outro. Em que você tem contribuído para abençoar alguém ou para amaldiçoar alguém ou até a si mesmo.
Então, pare de culpar as pessoas sobre a sua vida do jeito que ela está e olhe para dentro de si mesma e perceba o que eu tenho plantado, o que eu tenho pronunciado, o que eu tenho falado sobre a minha vida. Eu tenho plantado o que é bom? Eu tenho crido nessa palavra, eu tenho vivido pela fé, eu tenho acreditado que Deus está cuidando de mim, eu tenho colocado a minha vida no controle dele, tenho crido, tenho trazido essa palavra para eu viver pautada nela? Ou eu tenho murmurado quando tudo tem dado errado? Eu tenho reclamado, eu tenho culpado a Deus, ou culpado outras pessoas que estão ao meu redor, sendo que a maioria das vezes a culpa é sua, porque você tem colhido o que você tem plantado. E é grande a colheita, porque a gente está falando, a gente está plantando. Sim. E se a gente planta coisa boa, a gente vai colher coisa boa. Mas imagina a pessoa, ela falando palavras negativas de si mesma. Então ela está plantando algo ruim. E como toda plantação, vai haver uma colheita. E é por isso, às vezes a pessoa não entende. Por que minha vida está desse jeito? Por que minha vida é assim? Porque ela tem plantado coisa ruim. Ah, mas foi uma brincadeira. Na brincadeira, ela está plantando algo ruim. E às vezes ela nem se lembra, mas ela plantou. E agora ela está colhendo o fruto que ela não gostaria, por causa das palavras. Porque a palavra pode abençoar, como pode amaldiçoar. Trazer coisa boa como coisa ruim. A palavra tem poder. Sim. Tem poder. Deus nos deu essa autoridade. Ele nos deu essa autoridade quando a gente pronuncia, quando a gente fala. Então, aprenda a tudo aquilo que você pronunciar, que você falar. Pense antes de falar, pense antes de agir. Olhe como está a sua vida. E se você não estiver bem, não fale. Quer falar algo que está assim dentro da sua alma, que seu coração está angustiado, está pesado, está cheio de dor, se ajoelha, fala com o Senhor, coloca para ele, diante dele todas as suas dores e diz para Deus que você não tem aguentado. Meu Deus, minha vida está assim, está desse jeito, olha como eu tenho vivido. Fala para Deus em oração. Por isso que a oração não é repetitiva. Não pode ser algo repetido, não pode ser algo gravadinho, porque tem cada dia a gente está de um jeito. E cada dia dói de um jeito que você está vivendo. Então a gente tem Deus para isso. As orações são para isso, para nos aproximar do Senhor e falar, expor para Ele a dor da sua alma. E quando você fala para Ele, expõe para Ele o que você está sentindo, você confia nele, mostra confiança, mostra intimidade, mostra aproximação. Quanto mais de Deus você fala, quanto mais de perto de Deus você chega, mais dele você tem. É isso mesmo. Então, continuando aqui, diz assim, versículo, já é o 6? Isso. Ora, a língua é fogo. Olha como diz aqui. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Imagine. Olha o que pode acontecer através da língua. Então a língua é um órgão que não presta, está dizendo que ela é fogo, que ela faz. Não. É um órgão que, se você não procurar dominar, então ela é capaz de fazer tudo isso aí. Por fogo, ou seja, dissensão, contendas, brigas, inimizades, tudo aquilo que não presta, você pode estar criando através da língua, do que você fala, do que você professa. Quantas pessoas têm destruído? Quem nunca conheceu alguém que por causa de uma fofoca, destruiu um casamento, por causa de uma fofoca, destruiu uma família, por causa de uma fofoca, perdeu o emprego, por causa de uma fofoca. Quem nunca?
a destruição, a palavra, ela tem que ser muito bem pensada antes de falar. Você tem que ver o que você está falando. E quando você usa a palavra negativa sobre você, sobre seu marido, sobre seus filhos, sobre a sua casa, você está se amaldiçoando e você está, infelizmente, colocando a sua vida, a sua alma no inferno. Você mesmo, com a sua própria língua. Uhum. Não é nem com as próprias pernas, Não. nem com as próprias mãos. Eu ia falar com a própria língua. Com a própria língua. Interessante, né? Interessante. Um pequeno órgão que faz, vamos dizer assim, um estrago. Então, para que não cause esse estrago, é por isso que a gente deve buscar a Deus e saber o que a gente vai falar. E antes de falar, a gente pensar o que vamos falar. A gente falou outro dia aqui, até sobre uma reflexão. Foi uma reflexão. Disse, olha, isso aí que você vai falar é importante? É importante, foi. Se falassem de você, você gostaria? Sim. Então, se não é importante, o crivo das três peneiras, não Foi foi? verdade. Então, a palavra. Então, você vê que o cidadão, quando o outro foi falar, olha, falar de uma pessoa, peraí, não, antes de você falar, é importante isso aí? Então, já procurou, é verdade? Sim. Você ouviu, você viu? Não, eu ouvi. Então, não vai falar. Então, Vai contribuir para minha vida em quê? O que vai trazer para minha vida de bom, de contribuição? Porque às vezes a pessoa só fala por falar, vem aqui falar besteira. Não se esqueça que tudo que falamos nós plantamos. justamente. Vamos colher. Então, vai colher E besteira. vem contra nós. Então, pense bem se vai contribuir, se é verdadeiro, se realmente você sabe, porque nos últimos tempos, principalmente com o avanço da internet, a pessoa ouve uma notícia que não é nem verdadeira. Apenas a pessoa criou uma informação falsa para poder atrair as pessoas. E aí alguém ouviu e repassa aquilo. E aquilo ali pode causar diversas destruições. Digo diversas, porque não pode destruir apenas uma, mas diversas pessoas. Então, vamos saber o que a gente fala e guardar esse órgão chamado língua, tá bom? Para que não venha falar o que não se deve falar, tá certo? Com certeza. E sobre você, pense que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te criou para a glória dele. Então, quando você for falar sobre você, pare para pensar quanto Deus foi detalhista em fazer você a imagem e semelhança dele. Quanto você é importante, quanto você é especial, quanto você é preciosa e precioso aos olhos do Senhor. Então não se deixe abalar por uma adversidade, por uma dificuldade, por uma aflição, por um dia mau. Não se deixe abalar, não se dê ouvido, nem se engane com o que você está vivendo. Confia que Deus ele não erra, ele está cuidando de você. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega os seus desafios, as suas dificuldades ao Senhor. Confia nele, que ele vai mudar a sua história. Mas você precisa confiar a tua vida nas mãos dele. Ele não erra, ele te criou. Então fale sobre você. É aquilo que ele gostaria que você falasse. Vá na palavra dele e veja o que ele fala dos filhos dele, fala de quem somos, e tenha certeza que ele vai te honrar. É justamente isso. Faça dessa forma, façamos dessa forma, e aí nós vamos nos dar bem, tá bom? Nós vamos fazer a nossa oração agora, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, e você já vai aproveitando, né? E de repente dizer, olha, mas eu não consigo controlar a minha língua. Eu não consigo. Então você já vai fazer diferente, meu Deus. Eu coloco a minha vida à tua disposição, a minha língua, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu não venha fazer o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Tá bom? Então vamos para essa oração. Convido todos vocês
Deus amado e querido, graças nós te damos, Senhor. E te pedimos, ó Pai, juntamente com diversas pessoas que conosco fazem esta oração, pessoas que de repente palavras negativas era que estavam sempre em sua boca. Meu Deus, ela não sabia se conduzir na forma de falar. Meu Deus, até maldições ela estava atraindo para si. Mas que a partir de hoje, meu Deus, diante do que ela ouviu, ó meu Pai, que ela venha colocar em prática, que ela venha lutar, meu Deus, para fazer a tua vontade. Porque uma vez, meu Deus, nós fazendo a tua vontade, então, meu Deus, nós estaremos freando as nossas palavras negativas e assim, meu Deus, só sairá da nossa boca aquilo que te agrada. As palavras, meu Deus, que vão estar plantando as sementes boas, para que venhamos colher bons frutos. E assim, meu Deus, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, seja cada vez mais abençoada pelo Senhor. E pelo falar, meu Pai, ela venha estar, meu Deus, trazendo alimento, trazendo, meu Deus, meu Pai, fortalecimento, trazendo vida para a sua alma, para o seu ser, para dentro da sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, tudo que ela fizer. Meu Deus, eu peço da sabedoria, da entendimento, conhecimento, para que tudo que essa pessoa fizer, tudo que ela falar, onde ela colocar as suas mãos, onde ela colocar os seus pés, que seja, meu Deus, abençoado e que ela determine, meu Deus, a bênção na vida dela, na família dela, dentro da casa dela e aonde ela estiver, que ela determine, meu Deus, as tuas ricas bênçãos e sejam ela, meu Deus, grandiosamente abençoada pelo Senhor. Eu coloco, Pai, a vida dessas pessoas todas em tuas santas mãos e te agradeço, meu Senhor, na certeza da tua resposta, na certeza da tua vitória na vida de cada uma dessas pessoas. Entrego em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Meu amigo, se você tem um copo com água aí, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E tenha certeza que Deus, ele ouviu a tua oração, que a tua oração foi atendida por ele, independente de quem quer que você seja. Mas se você faz uso da tua fé, então ele está contigo para te abençoar. Ele está aí com você, independente de quem quer que você seja. O que você faça, ele está contigo. A vitória é tua e a resposta está com você, tá bom? Tá certo assim? Então, nosso programa está chegando ao final e, como sempre, a gente fala da nossa loja O Farol Digital, com os nossos personalizados serviços que nós prestamos a todos vocês. Você que nos conhece, venha nos visitar, e quem não nos conhece, vem cá nos conhecer, tá bom? Nós estamos aqui na cidade de São Félix. E aqui as pessoas disseram amém, Josiane Cruz, amém, Dona Vera, amém, e com a gente também a Valdineuza Bispo, ela colocou amém, isso mesmo, que Deus abençoe, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. Amanhã nós temos na quinta-feira, esqueci agora, mas depois nós vamos falar. Quinta-feira nós vamos estar aqui com o nosso programa das 17 às 18, tá bom? Estamos falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, tá bom? É porque na quinta-feira passada não teve. Aí eu pergunto sempre para minha secretária, que é ela. As bem-aventuranças, gente, amanhã. Vem com a gente com as bem-aventuranças, com o estudo das bem-aventuranças. É isso mesmo, tá bom? Então, bom dia
boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.